y estamos efectivamente ya transmitiendo. Así que agradeciéndole primero que todo a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en directo, en vivo, aquí con nuestro conferenciante de hoy. Mi nombre es José Arroyo y les doy la bienvenida a esta, una de nuestras más recientes conferencias precongreso. Si podemos leer aquí, estas son las conferencias precongreso en ruta hacia nuestro congreso, nuestro 24º congreso de CEPA, de la Asociación Espírita Internacional. Les agradecemos muchísimo, no solamente que se conecten por aquí por Zoom, sino que también estamos transmitiendo directamente en vivo, en simultáneo, a través de YouTube, para beneficio de todas las personas que será esa la plataforma que utilizarán o que verán posteriormente esta grabación. Antes que todo, y luego de esa introducción, me gustaría presentarles a Alexandre y que Alexandre nos saludos. Saludos y bienvenido, Alexandre. Boa noite a todas e todos. É um prazer poder estar aqui agora com você e com todas e todos. Gratidão aí pelo espaço, pelo convite. Espero que tenhamos uma boa discussão. Así va a ser. Y le adelanto para todas las personas que nos van a estar acompañando un dato muy interesante y es que a quienes están conectados actualmente por Zoom, si ustedes buscan entre los tres puntitos en el menú que tienen en Zoom, sea en su computadora o en su dispositivo móvil, ustedes pueden habilitar los subtítulos traducidos. Así que si usted está escuchándonos en portugués y desea poder leer lo que estoy diciendo en español, lo puede habilitar. Y si usted quiere escuchar a Alexandre mientras habla en portugués, pero leerlo en español, lo puede habilitar a su vez. Les vamos a solicitar que por favor mantengan los micrófonos cerrados de manera que no haya interrupción en el proceso. Estaremos presentando a nuestro conferenciante de hoy y posteriormente pasaremos a ver su ponencia. Alexandre ya nos había grabado, como hemos hecho en ocasiones anteriores con nuestras conferencias precongreso, había grabado su presentación de hoy, así que la vamos a estar viendo y escuchando. Y una vez esta termine, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Les voy a solicitar que por favor utilicen el chat para que puedan anotar cualquier duda, pregunta que pueda surgir. Y por favor observen que aunque Alexandre estará haciendo la presentación en portugués, lo que verán en pantalla una vez habilitemos, una vez encendamos la grabación, es que podrán ver también el texto de lo que él está presentándonos en español. Así que, sin más preámbulos y habiendo dado las instrucciones, nos gustaría formalmente presentar a nuestro conferenciante de hoy, quien es Alexandre Junior. Él es escritor, pedagogo e investigador espírita con un enfoque crítico y progresista. Como pedagogo, tiene una especialización en gestión educativa y coordinación pedagógica. Además de escritor, es un investigador de género, sexualidades y espiritualidades. Es el coordinador del colectivo Ágora Espírita, donde se busca promover diálogos críticos e inclusivos dentro del contexto del movimiento espírita brasileño. Acaba de publicar un libro en portugués cuyo título traducido es Por una teoría espírita sobre género y sexualidades, un diálogo decolonial. En esta obra ofrece reflexiones y propuestas para una comprensión más amplia de estos temas a la luz de la espiritualidad y la descolonización. El diálogo propuesto por Alexandre Junior es relevante para cuestionar prejuicios y abrir espacio para perspectivas y miradas progresistas en el movimiento espírita en general.
Así que, sin más preámbulos, regálenos unos segundos para poder habilitar el video y que lo puedan disfrutar. Nuevamente, Alexandre, muchas gracias y vamos a proceder a compartir pantalla. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a este painel chamado Educação, Cultura, Decolonialidade e Interseccionalidade, o paradigma do espírito e as questões de gênero e sexualidades, que faz parte do 24º Congresso da CEPA. Eu sou Alexandre Júnior, sou pedagogo, sou apresentador do nosso podcast das discussões sociais, sou escritor dos livros Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades, um diálogo com as questões sociais, e também do livro Por uma Teoria Espírita sobre Gênero e Sexualidade, um diálogo decolonial. Sou idealizador e coordenador do coletivo Ágora Espírita e também articulista do SEI Paraíba, Central Espírita de Informação. É um prazer estar com todas e todos vocês e nós vamos dar início à nossa conversa, ao nosso diálogo, trazendo para vocês o pensamento de dois pensadores, a ideia de dois pensadores que para mim são muito importantes na minha formação enquanto sujeito e também como pensador, como livre pensador que sou, que são Paulo Freire e Allan Kardec. Nessas duas frases que para mim se complementam, transversalizam-se, eles tratam da necessidade que nós possuímos de mudar a realidade social no sentido de produzir justiça e igualdade para aquelas pessoas que são menos afortunadas, que têm menos oportunidades de conviver e de terem acesso a políticas públicas, por exemplo, de qualidade, que tenha como objetivo viabilizar a vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas e trazer justiça e igualdade social. Então, quando Kardec fala para nós, pergunta aos espíritos, na pergunta 806, não é? Se a desigualdade das condições sociais é uma lei natural e os espíritos de forma categórica respondem que não é um problema humano, fica evidente aquilo que Freire também fala, da necessidade que a gente tem de entender a realidade social objetiva, e aqui eu gostaria de falar também da realidade social concreta, porque é necessário, a partir da produção, da discussão daquilo que acontece ao nosso entorno, produzir essa realidade para que a gente possa entender os fenômenos sociais que acontecem durante nosso tempo, dentro do nosso tempo, para que a gente possa interagir com ele. E o espiritismo não deve ficar afeito, ficar à margem ou não participar das discussões sociais. É importante que o espiritismo participe, é importante, inclusive, que ele colabore na formação de pensamentos e na produção de diálogos entre esses pensamentos. Apresentarei aqui a vocês alguns conceitos que, segundo as minhas pesquisas, são importantes para que a gente possa enxergar essas coisas que estou falando no sentido da produção, da busca por igualdade e justiça social e também a compreensão das coisas que envolvem gênero e sexualidade a partir do paradigma do espírito. Então, começar entendendo a necessidade de que produzir igualdade e justiça social é um dever humano, é um dever social, em contrapartida, é um dever nosso e, por isso, nós estamos aqui conversando neste momento. Então, trago para vocês, né, o pensamento de algumas pessoas e de alguns teóricos. Aqui eu trago de Edgar Morin, a ideia sobre cultura. Para que a gente possa entender o que Morin apresenta, e que para mim é muito importante para a compreensão do todo daquilo que a gente está apresentando no dia de hoje, a cultura não é uma coisa singular, ela é uma coisa plural, ela é diversa, ela não é igual. Inclusive, ela se dá nessa relação, a importância da gente entender cultura, porque é na relação das culturas e na força que as pessoas fazem, que a sociedade faz, na base, né, produzindo as suas culturas, produzindo interação entre as interculturas e as multiculturas, que se dão, por exemplo, a produção das identidades, que para nós é tão importante. Então, poder saber quem é, né, e identificar-se com o sujeito que e entender a cultura que permeia a formação desse sujeito
é muito importante para a compreensão das questões de gênero e de sexualidades. E importante também para que nós possamos saber que o espiritismo ele pode colaborar na produção de uma identidade, porque que é, para mim, na minha concepção, e falo disso no primeiro livro, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades, quando me refiro à questão da produção, e também reforço no segundo livro, por uma teoria espírita sobre gênero e sexualidade, que é a questão da produção da identidade espiritual, que é também uma forma de produzir cultura e de viver as culturas sociais vigentes. Entender as culturas faz também com que nós percebamos a necessidade que temos de discutir a forma com que o processo da produção do conhecimento espírita se deu, especificamente falando aqui do Brasil, que é o do lugar de onde vos falo. Eu falo aqui de Recife, Pernambuco, aqui no Nordeste brasileiro. Então, trazendo para a realidade cultural e para a realidade social brasileira, o Espiritismo chega aqui como uma ciência produzida a partir de um olhar que não representava o olhar cultural do povo originário, dos povos originários, das pessoas que foram vindo para cá formatar o nosso país. Então, entender cultura é primordial, é básico para a produção das discussões que envolvem a produção da identidade, a percepção do que vem a ser gênero, a percepção do que vem a ser sexualidades, e aqui a gente fala disso exatamente no plural, para poder compreendermos. Então, a cultura é diversa, é plural, e ela é feita, como diz Edgar Morin, pelo conjunto dos saberes, dos fazeres, das regras, dos hábitos, das normas, né? Isso e tem uma influência muito grande na produção das relações sociais. Então, essa força que faz na base da sociedade, né, migrando e produzindo cultura e planejando a sua cultura e interagindo entre a produção de interculturas e multiculturas é que faz com que nós possamos discutir a questão das identidades. Aqui a gente traz uma fala de César, quando ele fala sobre a questão da decolonialidade e aqui mais especificamente sobre a questão da colonização. É importante saber, e é importante discutir, é importante apresentar, e eu queria deixar aqui evidente, já que eu não falei no começo da nossa discussão, que eu não apresento aqui verdades absolutas. Eu queria dizer que o que a gente traz aqui é fruto das nossas pesquisas, então pode ser refutado, podem discordar, podem completar, vocês vão ficar muito à vontade para isso, já que não se trata aqui da apresentação de uma verdade em contexto, de uma verdade absoluta. Então, o que ele traz aqui, e que eu gostaria de discutir, né, nesse momento, é o processo da colonização na produção dessa cultura e que inviabiliza até hoje as discussões de gênero e sexualidade nos espaços espíritas, porque a norma social vigente ela acaba sendo machista, patriarcal, né? E ela é sexista, ela é racista do ponto de vista estrutural, e os centros espíritas eles acabam não oferecendo os espaços que sejam democráticos e suficientes para a produção dessa discussão, onde nós possamos entender de forma interativa como se dá o processo da construção da identidade e a influência que a colonização traz na formação desse sujeito. Então ainda falando sobre a colonialidade, alguns questionamentos são feitos, né, para que a gente possa oferecer uma perspectiva que não seja colonial. Então, a ideia que a gente traz na nossa discussão é apresentar possibilidades não coloniais de enxergar aquilo que o tempo inteiro foi colocado para nós apenas de uma forma. Por exemplo, a questão da civilização. Né? Como é que se constrói o conceito de civilização? Obviamente, nós não vamos aqui esvaziar as discussões ou produzir um ponto final em 20 minutos que a gente tem para poder propor essa discussão. Mas é importante saber de onde surge o conceito de colonização para que a gente entenda a influência desse processo colonizador na forma com que as culturas são estabelecidas e dessa forma como se estabelecem também as normas sociais. Então, quando a gente fala que a sociedade é machista e patriarcal, ela tem uma influência da cultura que forma esse povo e é importante para que a gente possa entender gênero e sexualidade. Falando da interseccionalidade, que aqui eu vou apresentar para vocês como um conceito, né, como uma ferramenta analítica que parte do pressuposto da justiça social e que teria como fim, a partir desse olhar de justiça social, entender como essa cultura trata os diferentes povos e trata também a origem desses povos e a forma como esses povos interagem do ponto de vista social e aquilo que demarca esse povo
na sociedade. Então, quando a gente fala de um Brasil que tem, durante 14 anos consecutivos, né, que lidera o ranking das pessoas que mais, do país, que mais mata as pessoas LGBTQIA+, no mundo, o quinto país de feminicídio, o quarto país que mais mata ativista ambiental. Então, discutir as questões da interseccionalidade é entender como as opressões postas por esse processo colonizador, que institui a formação, a origem do povo e a estrutura social e as culturas, interagem de forma maciça na produção de opressão contra determinadas classes. E aqui a gente coloca as classes que fazem parte das minorias sociais e que são minorias porque têm menos acessos a direitos e a políticas públicas. Ainda falando sobre a questão interseccional, a decolonialidade, junto com a interseccionalidade, nos faz olhar para o passado de forma a não querer repeti-lo, e a interseccionalidade nos apresenta um presente descortinado de embustes e de verniz social. Então, como é uma ferramenta analítica que parte do pressuposto da justiça social, a ideia é que essa justiça seja apresentada para que as pessoas que se encontram vítimas da opressão e vítimas da violência e se encontram nesse espaço, nesse lugar de opressão, elas tenham a possibilidade de encontrar algum tipo de produção de política pública que nasça da sua realidade e não da realidade de terceiros, e geralmente o que acontece quando se dá o processo colonizador. Quando a gente fala ainda, e eu queria falar um pouco, né, sobre a questão do paradigma do espírito na produção dessa discussão, é porque nós precisamos voltar a produzir um espiritismo que alie suas perspectivas à discussão da realidade social concreta. E que, ao negar essa discussão, ou seja, a não produzir a discussão sobre gênero e sexualidades, a não discutir o racismo, a não discutir o sexismo, o machismo, o patriarcado e toda ou qualquer forma de opressão, né, o espiritismo acaba não colaborando para a produção de um conceito espírita ou de uma teoria espírita que trate de gênero a partir do olhar do paradigma do espírito. Defendo a ideia, nas minhas pesquisas, que gênero e sexualidades, aqui apresentado para vocês no plural, digo e repito, né, porque trata da diversidade humana, né, são naturais do espírito, né, e que se expressam a partir dos corpos. Né. Nós vamos falar vamos trazer duas questões lá na frente que vão ilustrar o que a gente está falando aqui nesse momento. Mas é importante retornar essa discussão, independente de que plano o espírito esteja. Né? Então, a gente não vai trabalhar agora as questões sociais, porque nós vamos viver a verdadeira vida como se nós tivéssemos vidas distintas ou como se nós não fôssemos um espírito só que vivesse duas condições diferentes, a condição de encarnado e a condição de desencarnado. Então, a vida real é aquela que você está no momento. No momento, nós somos espíritos encarnados, a vida que precisamos viver é a vida social. E precisamos produzir concretude, a concretude possível produzida por sujeitos inacabados. Não é? Então, essa possibilidade, ela pode ser ofertada pela discussão do espiritismo, que, dentro do paradigma do espírito, comece a ver as questões de gênero, de sexualidade como coisas naturais. Nessa questão ainda, né, será o espiritismo espiritualista? Se julgar exige e determina comportamento? Essas duas perguntas que eu falo para vocês. Se a ação de julgar, exigir comportamento dos sujeitos a partir de suas genitálias é uma ação espiritualista ou materialista. Eu digo que o espiritismo brasileiro ele se especializa na reprodução do conteúdo, né, no meu primeiro livro, bem como ele traz uma outra especialidade que é produzir o julgamento das pessoas a partir do gênero que esse sujeito ocupa, aliás, a partir do sexo biológico desse sujeito e a partir da sua genitália. Então, se eu exijo comportamento, né, do sujeito a partir da genitália que ele ocupa, seria isso uma ação materialista ou uma ação espiritualista? Então, eu posso dizer para vocês que, na sua praxis, o espiritismo brasileiro, quando ele pratica esse tipo de ação, ele é materialista, porque ele acaba exigindo comportamento a partir da genitália. E uma outra pergunta é, se o corpo é instrumento do qual o espírito se utiliza para produzir suas experiências enquanto espírito encarnado,
porque as experiências LGBTQIAP+, não contam, não são válidas. Essas são discussões que precisam ser feitas e que eu tento produzi-las dentro dos 2 livros que aqui citei para vocês e que estou tentando fazer aqui com o tempo que a gente tem, produzir essa discussão também, nos fazer pensar sobre isso. Como nós defendemos uma ideia de naturalização, eu acho que esse tempo que nos resta eu quero dedicar a esse pensamento, porque nós entendemos que há uma naturalidade nos comportamentos quando nós falamos das sexualidades e quando nós falamos do comportamento de gênero. É natural que o espírito, né, vivendo a sua oportunidade encarnatória, ele ame e seja amado não pelo corpo, pela culpa, porque o sentimento, o afeto, aquilo que nos liga, não tem a ver com o corpo, né? Tem a ver com o espírito. Então, nós tratamos disso e tratamos dessa naturalização. Então, é importante para nós, é importante para mim, é importante para essa teoria que a gente tem, para as teorias que a gente tem tratado com relação a gênero e a sexualidade, que isso fique muito bem determinado. Que se o corpo é instrumento do qual o espírito se utiliza para viver suas experiências encarnatórias, ele não consegue, enquanto encarnado, produzir afeto no sentido de troca e de partilha, ou produzir ato sexual, produzir toque, produzir abraço, produzir carícias, né, sem que ele se utilize do corpo para poder produzir isso. E ele também precisa desse corpo para produzir tudo aquilo que emana dessa relação de sexualidade. Porque a sexualidade, na nossa concepção e na produção do nosso conteúdo, ela não está direcionada ao coito, ela está para além do coito. Né? E isso é importante que fique dito. Falando sobre a questão como as pessoas amam e são amadas, sentem e são sentidas, desejam e são desejadas, é mais um fator para a naturalização desses amores. Então, não seria, de forma alguma, o amor uma coisa pecaminosa, sabe? Então, outra coisa que a naturalização da compreensão dos gêneros e das sexualidades faz, e que nós consideramos importante, é a democratização dos afetos, é a democratização dos amores. Porque a opressão, aquilo que a gente falou no sentido da colonização, no sentido de oprimir os corpos, ela determina quais corpos podem amar e quais corpos podem ser amados. Ou seja, você determina que os corpos LGBTs são corpos que não nasceram para ser amados. E quando você demoniza, quando você trata como uma ação pecaminosa, quando você trata essa discussão a partir de um olhar dogmatizado, produzido por um sentido religioso fundamentalista, você valida as pulsões de morte e você naturaliza também as questões das necropolíticas, as políticas que são produzidas e que não têm como objetivo defender a vida daquelas pessoas que precisam de política pública para que as suas vidas sejam protegidas. E aí a gente vai falar de corpos choráveis e corpos não choráveis, como diz Judith Butler, a gente pode falar de corpos dóceis ou docilizados, como fala Michel Foucault, no sentido de nós estarmos dentro dos ambientes religiosos, reproduzindo conceitos opressores que têm como fim inviabilizar a vida de determinados nichos para poder viabilizar aquilo que a gente entende como padrão comportamental ou como norma social produzida a partir desse olhar machista, sexista, lesbofóbico, transfóbico ou LGBTfóbico. Então, o espiritismo ele tem sim muito a contribuir, porque além do olhar antropológico, filosófico, sociológico, ele entende o sujeito, ele entende o ser humano de forma integral. Então, ele entende que esse sujeito que ama e é amado, ele está para além do corpo. E estando para além do corpo, ele é afetivo, ele é emocional, ele é cognitivo, ele é cultural, ele é político, ele é biológico e ele é espiritual. Então, não há pecado nos afetos, não há pecado nos amores e não há como se utilizar do espiritismo, segundo minhas pesquisas, para validar pecado na produção dos afetos. Obsessão, encerro eu dizendo, é o ódio que se opõe a qualquer amor. Isso também está no meu segundo livro, Por uma Teoria Espírita, sobre gênero e sexualidade, uma olhada colonial. Digo para vocês que falar de um tema como esse em 20 minutos é um desafio. Espero que eu tenha, de alguma maneira, trazido
a possibilidade da produção, da problematização, não é, enquanto bom pedagogo freiriano, não é nosso objetivo produzir aqui verdades absolutas ou responder todas as perguntas, muito pelo contrário, o nosso objetivo aqui é produzir, todas as respostas, perdão, é produzir perguntas. Então, eu queria agradecer a todas e todos vocês que participaram e que vão fazer algum tipo de pergunta depois, para que a gente possa estar aqui trocando informações e produzindo conhecimentos e saberes a partir dessa troca e dessa partilha. Fica aqui meu endereço do Instagram, meu nome é Alexandre Júnior e gratidão pela oportunidade de estarmos juntas e juntos. Até a próxima. Grande, Alexandre. Muito bom. Permíteme aquí brevemente, sí, habilitarte el micrófono. Ahora sí, Pronto. Alexandre. Vamos. Excelente. Alexandre, tenemos Oi. por aquí, por el chat, primero que todo, quiero felicitarte principalmente por encarar o confrontar temas que son sensibles y que no necesariamente se visibilizan en los grupos espíritas. De hecho, ¿ha sido así tu experiencia? Obrigado, Arroio. Eu mergulhei nesse universo de pesquisa quando passei a perceber algumas pessoas da população LGBT que dentro dos espaços espíritas não se sentiam à vontade para poder viver suas espiritualidades. E isso me incomodava bastante. E me incomodava também o recorte conservador e até certo ponto preconceituoso que o espiritismo trazia nas observações feitas pelas pessoas espíritas dentro dos espaços espíritas. Eu não me sentia confortável com aquela forma de enxergar. Aquela ideia de que você nasce 10 vezes homem e depois desencarna, aí vem mulher, e tentando justificar sem nenhum pingo de ciência. Né? Eu digo, não, a gente precisa buscar alguma relação científica na produção desse conteúdo, sem a nenhuma prerrogativa de querer estabelecer uma verdade absoluta, mas assim apenas com o objetivo problematizador. A ideia é verdadeiramente problematizar questões e não apresentar ponto final para nenhuma discussão. Excelente. Entonces, oye, Alexandre, Aris Rodríguez nos pregunta en el chat, por curiosidad, ¿desde cuándo el espiritismo ha tenido esa apertura hacia la sexualidad y sus manifestaciones? O si siempre ha tenido aproximaciones de avanzada por la naturaleza misma del espiritismo. Olha, eu quanto mais pesquiso, mais percebo que o espiritismo, enquanto epistemologia, ele oferece essa abertura. O espírita preconceituoso e conservador, não. Então, eu parti desse pressuposto para poder cosir, costurar diálogos com teóricos espíritas e não espíritas, no sentido de, por isso que o livro não é, por exemplo, uma teoria, é por uma teoria espírita, por entender que nós ainda temos muita coisa por fazer para que exista uma teoria. Nesse momento, eu acredito que a gente esteja no campo da especulação, inclusive. Pode ser que no final sabe, do ano que vem a gente perceber que nada disso que eu falei faz sentido, porque nós encontramos uma outra forma de pensar as questões que envolvem gênero. No momento,
eu trabalho a questão da naturalização da forma de amar e de viver o amor. Eu entendo o espiritismo muito mais preocupado com o afeto do que com a forma. A forma é uma preocupação social e a norma foi constituída e é mantida por eu vou falar a partir da realidade social brasileira, porque aqui tem pessoas de vários lugares, eu não tenho como falar da realidade social de cada um, mas a norma social, aquilo que institui padrão comportamental, é constituída a partir de uma normativa branca, heterossexual e europeia, onde não se respeita os povos originários, os indígenas brasileiros, que eram as primeiras pessoas que estavam aqui antes do Brasil ser invadido, e também os povos escravizados que foram trazidos de África. Essas culturas foram totalmente ignoradas para que a gente pudesse viver uma realidade europeia, eurocêntrica, e que descartasse, que descarta até os dias de hoje os outros saberes que não sejam os saberes colonialistas e colonizantes europeus. Alexandre, entonces podríamos decir que tenemos unos paralelismos y gracias por hacer esa aclaración de que estás partiendo desde la realidad social en donde estás insertado, la realidad brasileña. Pero desde aquí, por ejemplo, para utilizar un contraste desde Puerto Rico, nosotros tenemos una sociedad que ha sido construida y su visión de la sexualidad a partir de un eurocentrismo pasado, blanco, patriarcal y ahora norteamericanamente centrado, porque la realidad social puertorriqueña cambió de ser colonia española a ser colonia estadounidense. Por tanto, hay unos paralelismos entre nuestras sociedades debido a esa fusión cultural de los pueblos nativos o indígenas, la importación forzosa del esclavo, por supuesto, y la invasión europea, y pues en nuestro caso la complejidad posterior de la invasión estadounidense. Estudando a decolonialidade, eu percebo que, por mais que mude as realidades sociais a par e passo, a depender de cada lugar, do local, né, do território ao qual nós nos referimos, mas a maneira imperialista de colonizar, ela não difere muito do lugar. Muda a cultura, muda a língua, porque o Brasil foi colonizado por um povo de língua portuguesa, né? Mas a gente herdamos um país da América Latina que fala português, ou seja, o restante dos países da América Latina falam espanhol. Tirando essas peculiaridades, a maldade que alimenta a colonialidade, ela está sempre embasada no sentido de desnaturalizar e desumanizar o outro sujeito para que você o reumanize a partir do seu olhar. E isso cabe para qualquer proposta imperialista colonial, né? Ela pode ser estadunidense ou ela pode ser espanhola. Muda a língua, que você vai de espanhol para o inglês, mas o que está por trás da inserção política, do ponto de vista político, da manutenção, da produção de corpos dóceis para que as colônias não se revoltem contra quem coloniza, existe uma coisa que uma intelectual brasileira chamada, daqui a pouco eu lembro o nome dela, Sueli Carneiro, ela fala de epistemicídio, que é a morte de epistemologias para que outras se sobrepujem sobre ela. A colonialidade ela é infame a esse ponto, a ponto de não só querer matar o sujeito no sentido de ceifá-lo a vida, mas de matar as esperanças, de matar a dignidade, de matar a humanidade que alimenta o sujeito. Então, o espiritismo, na minha concepção, ele vai no contraponto dessa percepção. Ele tenta, e olha, tem teóricos hoje que já questionam até o conceito humanidade. Eu vou usar aqui, mas no sentido de rehumanizar, mas muito mais próximo de uma proposta espiritualista que tem como fim uma filosofia
que tem como objetivo libertar o sujeito para o afeto e para o amor, independente do corpo que esse sujeito ocupa. Então, o amor não é não é um sentimento aparelhado pelo corpo. Ele é para além desse aparelhamento que a gente vive enquanto a gente está encarnado. Então, eu acredito que a gente ainda tenha muita coisa para estudar, muita coisa, o que escrevo e o que discuto, eu digo sem nenhuma falsa modéstia, são apenas ensaios, pequenos ensaios para discussões profundas que precisam ser feitas. Inclusive, a gente pode chegar no final dessa viagem e entender que o que está posto como espiritismo talvez não alimente essa discussão que a gente tenta propor. É necessário, por exemplo, questionar o conceito de civilização. Civilização, para Kardec, é uma coisa bem eurocêntrica, bem europeia e bem colonial, bem colonial. Então, hoje a gente precisa falar de cultura, de sociedades, de culturas e de civilizações, sempre no plural. Kardec se utiliza do singular, porque a ideia era verdadeiramente passar um conceito adquirido como berço de conhecimento, né? Claro, y como parte de lo que estamos discutiendo, que tiene que ver directamente con la pregunta que plantea Aris, entonces encontramos en común que el espiritismo como propuesta fundamentada en la existencia de Dios, la preexistencia y supervivencia de los espíritus, la mediunidad, la reencarnación, la pluralidad de mundos, como propuesta original, de por sí contiene los elementos para que sea abierta, para que sea aceptadora, ¿no? Pluralista, por consiguiente, y no discriminatoria. Pero no así los individuos que se acercan, llegan o dirigen los grupos espíritas. Olha, capítulo 3º do livro dos Médiuns, do Método, Kardec diz a seguinte frase: o espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. Na Revista Espírita de 68, num texto chamado Jornal Solidariedade, Kardec diz que o espiritismo é progressista e é natural, então, que os homens de progresso se busquem e em se buscando, lutem contra os inimigos da sociedade, que ele chama a rotina, a desigualdade social. Ele cita assim o fanatismo. Eu me lembro desses três, mas ele cita assim. É absolutamente possível, sem nenhum tipo de malabarismo filosófico, produzir diálogos, por exemplo, entre uma escritora nihilista, materialista dialética, como é a Judith Butler, escritora estadunidense, uma das escritoras onde eu baseio meus estudos com relação a gênero e sexualidades, e você produzir a discussão de gênero e de sexualidade a partir dessa relação entre Butler e o espiritismo. O que me assusta é que eu consigo enxergar mais espiritualidades em textos de Judith Butler, enquanto niilista e materialista e ateia, do que em muito livro espírita, principalmente os mediúnicos. E por quê? Porque a espiritualidade de Butler, ela é uma espiritualidade coletiva e social. Ela não é uma coletividade egóica e que tem como fim a manutenção do poder de um determinado nicho sobre outro nicho. Seria muito Paulo Freire fala que seria muita ingenuidade nossa acreditar que o opressor nos daria livre acesso ao conhecimento e a possibilidade de sair desse lugar de oprimido, né? Então, nós não somos ingênuos. Toda essa discussão ela também é abastecida por uma perspectiva política que tem como fim a manutenção do status quo, a manutenção do estado de coisas que, para um nicho muito específico de quem detém o poder, que são essas pessoas que ele falou, que dirigem os movimentos federativos e que dirigem as instituições espíritas, com venda de livros, comercialização de eventos, né? E existe toda uma pegada política. Hoje, eu entendo que o espiritismo consegue ir para além daquilo que esses teóricos vão, porque eles param no ontológico.
eles não vão para além do ontológico. Quando eles param, nós começamos. Então, a gente tem como pegar todo o conceito, Foucault, trabalhar com Foucault, trabalhar com Judith Butler, tenho trabalhado com muita mulher preta, escritora, mulher preta, Bell Hooks, escritora estadunidense que eu adoro, Angela Davis, Grada Quilomba, Jamila Ribeiro, brasileira. E é possível, sim, produzir esse conhecimento, porque Kardec fala na Gênese, inclusive, que o espiritismo ele caminha para e passo com a ciência, e se ele não fizer isso, ele se suicida. É um suicídio para o espiritismo não fazer isso. Então, é natural que nós construamos esse diálogo entre nós. Agora, sim, eu defendo, desculpa se eu estou me prolongando muito nas respostas, Adelante. mas, assim, eu defendo a ideia que, para que isso aconteça, os centros espíritas precisam ser promovidos de hospitais e templos para centro de formação sociocultural. Os centros espíritas precisam ser, devem ser, centro de formação sociocultural e educativa, onde o livre debate seja permitido e onde nós sejamos adestrados a discordar uns dos outros, sem que nos afetemos em intimidade com isso, sem que levemos para o pessoal. A discussão é no campo da teoria e não no campo pessoal. Eu não sei se aí funciona assim, mas aqui no Brasil a gente aprende a não discordar, porque senão baixa o padrão vibratório. Então a gente não pode discordar um do outro e produzir nenhum tipo de discussão. Um outro ponto que eu acho importante é questionar, inclusive o próprio Kardec. Kardec não, para mim, ele não está no trono, ele não possui um trono, sabe? Colocar Kardec apenas como codificador é relativizar a importância dele como construtor de uma teoria. Kardec constrói uma teoria. E para mim isso fica muito evidente quando nós pegamos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, uma introdução riquíssima, que não tem nada de espírito desencarnado. O que é espiritismo não tem nada de espírito desencarnado. Os 4 primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, há espíritos, do maravilhoso, do sobrenatural, do método, dos sistemas, também não tem nada de espírito desencarnado, é tudo Kardec. As revistas espíritas, a maior parte dos textos são textos kardecianos. Então, mas Kardec era um homem do seu tempo. Então, tem coisas em Kardec que a gente precisa rediscutir. Ciertamente. Alexandre, voy a utilizar un ejemplo y tal vez tengo un sesgo, un bias al decir esto. Aquí en la Escuela Espírita Allan Kardec, a través de los años, nos hemos convertido en aliados de la comunidad LGBTIQ, porque nos hemos percatado que vinimos de una influencia fuertemente fundamentada en nuestros orígenes de una lectura limitada de Kardec y de una lectura prejuiciada de León Denis, porque León Denis tiene sus prejuicios, por supuesto, a pesar de ser magistral en otras áreas, y no se cuestionaba, como bien tú planteas, no a los líderes, porque aquí es común el debate se puede dar, pero no cuestionábamos lo que leíamos. Al ampliar nuestras perspectivas, al compartir con personas fuera de una comunidad cerrada, notamos que nos enriquecíamos y nos enriquecemos, que nosotros crecemos, no numéricamente, cualitativamente. Entonces, eso nos hizo plantearnos preguntas que no tuvieron que ser los espíritus los que nos trajeran las respuestas, sino los espíritus reforzaban las respuestas a las que estábamos llegando. Es decir, estaban reforzando las conclusiones que estábamos repensando o reformulando en un fenómeno interesantísimo, no de paternalismo, sino de acompañamiento. Olha, Arroio, eu te digo uma coisa.
tem vou falar a partir da minha realidade, você vai equacionando aí quanto. Tem um processo, que eu falo dele no segundo livro, que nós precisamos tentar promover de alguma forma, urgentemente, que é a desdogmatização do espiritismo. O espiritismo brasileiro, pelo menos, ele ganhou um viés que ele, para mim, o problema não é ser religioso, porque a religião ela faz parte da cultura humana e da sociedade humana. O problema está na dogmatização desse processo religioso, porque eu aprendi que o espiritismo é a terceira revelação e Moisés, Jesus e o espiritismo, e eu não consegui fazer uma reflexão sobre o espiritismo enquanto revelação no sentido filosófico e não no sentido religioso. Porque, para a filosofia, revelar é discutir verdade. Não precisa nem você apresentar uma verdade só sua. Então, nós acabamos nos munindo de uma arrogância intelectual que inviabilizou qualquer tipo de diálogo com qualquer outra fonte de conhecimento. Então, nós ficamos fechados dentro do nosso próprio castelo e achávamos que, por si só, o Espiritismo dava conta de responder a todas as perguntas. Hoje, eu tenho uma outra perspectiva, que é, eu não sei nem se é objetivo do Espiritismo responder perguntas. Eu acho que é muito mais criar perguntas que não são feitas do que responder qualquer pergunta. E somar-se a outras escolas epistemológicas e filosóficas, sociológicas, antropológicas, psicológicas e pedagógicas, para que, munidos desse diálogo interdisciplinar, atravessado por vários saberes, interreligioso, ele possa dar conta das questões atuais da sociedade. Gênero não era uma discussão da época de Kardec. Kardec estava discutindo na Revista Espírita de 1866, lá no primeiro texto, se a mulher tinha alma. Então, gênero é uma discussão da década de 70 para cá. O espiritismo brasileiro ele é facultado por uma perspectiva dogmática que ela é, enfim, inviabilizadora do diálogo, porque eu já parto do pressuposto de que eu tenho uma autoridade intelectual sobre o outro. E essa intelectualidade, essa superioridade intelectual, ela ganhou também áreas de superioridade religiosa. Então, eu não dialogo com o outro porque o outro nunca vai me entender. Aí surgem aquelas frases célebres. Ah, um dia você chega lá. Um dia você vai compreender. Porque a gente parte do pressuposto de que nós já compreendemos. Então, eu defendo a ideia de que o Espiritismo precisa dialogar com as ciências humanas e aprender com os movimentos sociais. Porque são os movimentos sociais, enquanto nós estávamos trancados em nossos castelos, os movimentos sociais estavam produzindo conhecimento e discussão que nós não acessamos. Então, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que, em determinados campos do diálogo humano, nós não crescemos. Muito pelo contrário. Nesse mesmo texto de Kardec, 1866, Kardec coloca a igualdade de direitos entre homem e uma mulher como uma prerrogativa natural. Mas o Espiritismo guardou aquilo e se utilizou da perspectiva patriarcal e machista para manter controle sobre os corpos femininos. A Federação Espírita Brasileira tem mais de 100 anos. Nunca uma mulher foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, a gente precisa promover essas discussões e perguntar por quê. Por que no Dia Internacional da Mulher 4 homens vão fazer palestra, fazer discussão? Por que 4 homens se reúnem para falar sobre maternidade, por exemplo? O que é que um homem entende de maternidade para falar sobre maternidade? Então, essas carteiradas, elas são dadas por essa arrogância intelectual e por essa arrogância religiosa que dogmatiza e que, uma vez dogmatizada, ela é inviabilizadora do diálogo. Gracias, Alexandre. Y tenemos aquí presente en la conferencia a nuestra compañera Carolina y ella ha traído también unas aportaciones interesantes porque has estado hablando sin ponerte de acuerdo con ella
y está interesante. Como moderador puedo estar en ambos canales. Y Carolina nos escribe, al evolucionar el conocimiento humano, también la calidad del conocimiento que comparten los espíritus evoluciona. No podemos olvidar que los espíritus se acercan por afinidad a nosotros. Y al hacer nuevas preguntas desde ese nivel de conocimiento alcanzado, alcanzaremos también un nivel de conciencia diferente sobre cosas que antes no habían sido pensadas. Por eso la importancia de repensar los conceptos que vertió Kardec hace 170 años. Si hacemos nuevas preguntas, aparecerán nuevas respuestas. Y tal vez sea interesante también mantener presente, y eso puede servirnos como un equilibrador intelectual, el hecho de que pensamos que sabemos mucho y realmente es mucho lo que ignoramos, pero es más grande lo que ignoramos que no sabemos que ignoramos. Eso es mucho mayor. Eu acho que o que a gente tem hoje de conhecimento, a decolonialidade e a interseccionalidade, como duas chaves epistemológicas, que tem a interseccionalidade é uma ferramenta analítica que parte do pressuposto da igualdade e da justiça social. Eu percebo que é necessário nós produzirmos um olhar que não seja oferecer o nosso olhar para o outro, mas é dar ao outro a possibilidade de construir seu próprio olhar, mesmo que esse olhar não contemple as minhas expectativas. E nós precisamos desse sentido democrático. Olha, a gente nunca, acho que nunca vivemos, faz tempo, acho que desde 39 a 45, com o nazismo e o fascismo, mas hoje a gente vê uma grita da extrema-direita no mundo inteiro crescer exorbitantemente. E às vezes eu vejo as pessoas espíritas acharem que isso não é da nossa conta. Eu li um texto que diz assim: olha, eles vieram e prenderam o meu patrão, mas como não foi comigo, tá tudo bem. Eles vieram, prenderam o meu vizinho, mas como não era eu, estava tudo bem. Eles vieram e prenderam, até que chega em você. Então, há uma necessidade urgente de nós discutirmos a sociedade como um todo, inclusive os problemas que são globais. A gente precisa entender imigração. Sabe, a gente precisa falar das guerras que acontecem também lá na África, e não só as guerras que têm acontecido no Oriente. A gente precisa falar do genocídio do povo palestino. Sabe, parece que essas coisas não são de nossa alçada. É como se nós fôssemos alijados da discussão social e todo o processo educativo e pedagógico alijado da perspectiva política, e eu não falo aqui da política partidária, partidarista, eu falo aqui da política social, ele acaba se tornando centro de formação de alienação, porque aí você não se depara com a realidade social. Eu queria falar disso para a gente poder falar dos números brasileiros. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo. É o quinto país em feminicídio no planeta, ou seja, é o quinto país que mais mata a mulher no mundo. É o quarto país que mais mata ativista ambiental no planeta. Não é? E nós temos cerca de 80% dos encarcerados brasileiros, 70 e poucos por cento, são pessoas pretas. O Brasil é o segundo país com a maior população preta do mundo. As pessoas não sabem disso. E nós estamos entre os cinco países com maior comunidade carcerária do planeta. Cara, como é que, com todos esses dados, o Brasil é coração do mundo e pátria do evangelho? Isso eu queria falar disso, Arroio, para a gente falar dessa desconexão com a realidade. Sabe, você vive uma distopia, como se a distopia fosse a vida real. Então, é dever nosso, eu acredito, a partir desse tipo de discussão,
trazer a consciência espírita para uma perspectiva concreta de sociedade, e não da sociedade que a gente deseja. Para nós termos a sociedade que desejamos, se faz necessário que nós consigamos, pelo menos, fazer uma diagnose da que temos. Porque aí, quando a gente entender a sociedade que temos, aí a gente vai entender o que é preciso fazer para chegar naqueles objetivos que a gente deseja. Eu acho que o espiritismo pode ser usado como mais uma ferramenta, que não como a ferramenta, mas como mais uma ferramenta que tem como fim, junto com outras espiritualidades, formar uma sociedade que se ame. Esse, eu acredito que é o fim, é o objetivo primordial do espiritismo. Entonces, lo que propones es una mirada del potencial que debería alcanzar el espiritismo del siglo XXI. Y en esa tónica, para ir cerrando nuestra reunión, Alexandre, ¿nos puedes dar un mensaje final, por favor? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a sua simpatia, a sua educação, a forma com que me receberam, e dizer que a gente está sempre à disposição para o debate democrático. Eu queria deixar bem evidente que eu não estou aqui apresentando nenhuma verdade absoluta e nem estou querendo impor nenhum tipo. Eu estou apresentando para vocês como, e enquanto um livre pensador, como eu pesquiso e como eu vejo o espiritismo. É dessa maneira que eu me enxergo, é dessa maneira democrática, comunitária, social, que o espiritismo pode colaborar na formação de um mundo novo, de um mundo de paz, de um mundo de amor e um mundo de afeto. Uma boa noite a todas e todos vocês e até uma próxima oportunidade. Muchísimas gracias, Alexandre. Vamos a detener aquí nuestra transmisión por